Fala galera, beleza? Eu me chamo Cleber Martins e hoje eu vou estar mostrando para vocês um teste de velocidade da nossa máquina Router CNC caseira. Então vamos ligar primeiramente nossa máquina, tá? Deixei os botões aqui, na verdade eu deixei essas peças improvisadas só para a gente estar fazendo esse teste, tá? Então a controladora está aqui para cima e o painel já está na posição dele, né? Na posição vertical. Ele só vai ficar um pouquinho mais para trás, tá? Ele vai ficar mais afundado, né? Ele vai ficar, a ponta dele, ó, essa parte aqui vai ficar mais ou menos aqui. Tá? E aí essa parte vai ficar um pouco mais baixa. E aqui, como eu disse, né, vai ficar um recuo para a gente estar utilizando o eixo rotativo. Tá? Então os botões eu deixei para cá. Então vamos ligar a nossa máquina. O botão, o LEDzinho, né, indica que a máquina está ligada. Tá? A gente está ligando aqui nossa controladora. Lembrando, no nosso parceiraço, tá, desse projeto, empresa Tecmaf, tá? Fornecedora da grande maioria dos componentes dessa máquina, tá? Como eu já disse em outros vídeos, vou repetir de novo, tá? Uma máquina de qualidade sempre é composta de equipamentos de qualidade, tá? Spindle, Tecmaf, EasyZero, fuso de esfera, guias lineares, drivers, tem muita coisa, mancais, acoplamentos, muita coisa da empresa Tecmaf, tá? Obrigado à empresa da Tecmaf pela parceria. Se você estiver montando ou pensando em montar uma máquina Router CNC de qualidade, eu indico a empresa Tecmaf, tem cupom de desconto Kleber5, você tem 5% de desconto na compra pelo site, tá? Então, vamos voltando aqui, ó. Ligamos a nossa controladora, ela já pergunta se eu quero fazer o home da máquina, tá? Eu vou falar que não, tá? Só pra gente ganhar tempo aqui. Então, deixa eu mudar a câmera. Pronto. Vou alterar aqui a configuração, tá? Pra gente estar trabalhando, mostrando pra vocês aqui, ó. 50% da velocidade desse deslocamento da máquina, tá? Ó. Então, eu vou colocar a máquina, o celular aqui no pezinho, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ah tá, vamos ligar a iluminação, né? Pronto, liguei a iluminação da máquina. Faz toda a diferença. Então, movimentando a 50% da velocidade que eu coloquei na máquina, tá? Aqui a máquina trabalhando a 4.000 milímetros por minuto. Tá? 4.000 milímetros por minuto é o que geralmente as máquinas costumam fazer uma usinagem padrão. Tá? Agora vamos colocar na velocidade de 100%, que eu cadastrei aqui. Tá? Essa máquina, então, está cadastrada para a gente fazer o controle manual de velocidade. Né? Quando a gente mexe nas setinhas, ela está cadastrada para se mover a 8.000 milímetros por minuto. Tá? Ela ficou bem rápida. A gente consegue até mover 2 eixos ao mesmo tempo nessa máquina. Tá? O eixo Z se movendo a 4.000 milímetros por minuto. Ficou bem rápida mesmo a máquina. Aqui vamos aumentar para 150% dessa velocidade, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 150%. Aqui ela está se deslocando, né, a 12.000 milímetros por minuto. Uma velocidade bem rápida para uma máquina desse tamanho, tá? Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre questão de tamanho em relação de velocidade, tá? Eu vou entrar aqui nas configurações, vou deixar eu voltar para 100%. Eu vou entrar aqui nas configurações da máquina e vou alterar, né, a velocidade manual dela. Tá? Então de 8.000 milímetros por minuto, vou colocar com 18.000. 18.000 no X e 18.000 no Y, tá? Vamos voltar novamente. Então, aqui ela se movendo a 18.000 milímetros, tá? Aqui eu não preciso ter medo de vir com a máquina, tá? Porque ela não vai bater. É uma máquina que tem o sensor de home, né? Então ela é sempre referenciada. Então ela não vai acabar batendo nos fins de curso, né? A gente pode apertar, segurar. Quando vai chegando perto, né? Ela já para automaticamente, tá? O eixo Z eu não vou nem mexer, né? Porque uma velocidade superior a 6.000 milímetros por minuto, né, de deslocamento é besteira, porque a gente não vai estar fazendo usinagens tão rápidas, tá? Vamos colocar aqui em 150% dessa velocidade, tá? Então, 18.000 RPMs, se eu colocar em 150%, 18.000 milímetros por minuto, né? Se eu colocar em 150%, vai dar 27.000 milímetros por minuto de movimentação, tá? Vou colocar aqui 150%. Mas eu limitei essa máquina, tá? Para se deslocar no máximo a 20.000 milímetros por minuto.
Essa é a velocidade que vocês estão vendo a máquina se movendo, tá? É muito rápido. O eixo Z, deixei padrão, 6.000 milímetros por minuto. Não fiz alteração nenhuma, tá? Kleber, por que você limitou a 20 mil, tá? Galera, não fiz o teste de limitação dessa máquina, tá? De quanto que o motor vai aguentar se movimentar de velocidade, tá? Por quê? Uma máquina desse tamanho, tá? Projetada do jeito que eu projetei, com o intuito que eu fiz na máquina, tá? Não tem necessidade nenhuma da gente estar com uma velocidade superior a 20 mil milímetros por minuto, tá? Na verdade, o padrão dessa máquina, tá? Eu deixei a 8 mil milímetros por minuto, tá? Que eu acho que é uma velocidade mais que o suficiente para usinar a grande maioria dos projetos que eu quero trabalhar com essa máquina. Sempre que a gente desenvolve uma máquina, a gente tem que ter em mente para que a gente está desenvolvendo a máquina, a gente tem que ter ciência de quanto de velocidade a gente quer atingir. Por quê? Velocidade e precisão são coisas que andam lado a lado, tá? Aqui a gente montou uma máquina, deixa eu colocar a máquina um pouquinho mais para trás. Aqui a gente montou uma máquina que está trabalhando com Easy Servos, tá? Easy Servos, diferentemente de motor de passo, ele aguenta mais velocidade, né, de rotação, e também ele tem um pouquinho mais de torque, só que ele não chega a ser um servomotor, tá? Então a gente tem que entender as limitações dos componentes que a gente está utilizando na máquina para a gente respeitar, né, a precisão que a gente espera e a velocidade de usinagem que a gente espera. Para eu trabalhar com velocidades de usinagem superior a 20 mil milímetros por minuto, tá? Eu teria que ter um spindle que rotacionasse, né, que tivesse um RPM altíssimo para compensar essa velocidade de deslocamento. Não faz sentido você ter uma máquina extremamente rápida e um spindle que rotaciona, né, com um RPM máximo de 18 mil milímetros por minuto. Existe uma relação, tá, de velocidade do feed rate, né, que é a velocidade de avanço da máquina, e da rotação do spindle, né, correspondente ao número de cortes que a nossa fresa vai ter. Tá? Então, a gente tem que ter em mente, não é eu vou fazer a máquina e chegar no limite dela. A gente tem que construir, né? Quando a gente vai construir uma máquina ou comprar uma máquina pronta, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, né? Qual que é o intuito dessa máquina? O que eu pretendo usinar? Qual que é a precisão que eu espero? Consequentemente, né? Qual que é a velocidade que eu vou esperar quando eu estou falando de um conjunto mecânico e eletrônico desse porte que eu escolhi montar, tá? Aqui eu estou trabalhando com... Deixa eu colocar mais perto. Ó, aqui eu estou trabalhando com um fuso de esfera, tá? Lembrando, a grande maioria dos produtos são da empresa Tecmaf, produtos de excelente qualidade, cupom de desconto aqui na tela, tá? Os fusos de esfera que eu estou usando nessa máquina, né, no eixo X e nos eixos Y, são fuso 20 passo 10, né? Significa que cada volta no motor ele se desloca 10 milímetros. Se eu quisesse mais velocidade ainda, né, por exemplo, eu quero usinar 40 mil milímetros por minuto, eu poderia estar utilizando um fuso, né, 20 passo 20. Né? Então, cada volta eu me deslocaria, né, no sentido linear 20 milímetros. Tá? Isso ia fazer com que eu tivesse um ganho de velocidade. Só que, consequentemente, eu ia acabar limitando minha precisão. Tá? Porque quanto maior for o passo do fuso, tá, menos precisão ele vai ter. Porque a precisão ela está diretamente ligada, né? Existe uma relação direta entre o passo, né, que é o quanto a máquina se desloca quando o motor dá um giro. Se eu tenho um passo maior, eu consequentemente, né, quando eu faço essa divisão, eu vou ter uma precisão ou uma resolução menor. Consequentemente, eu tenho menos precisão. Tá? Existem formas de a gente trabalhar com altíssimas velocidades e altíssimas precisões também, né? Altíssima precisão, que seria o caso de eu estar trabalhando com servomotor. Tá? Se eu estivesse trabalhando com servomotor, eu consigo ter um aumento de velocidade significativo com um torque também proporcional. Então, por exemplo, eu poderia montar essa máquina, se eu quisesse uma máquina extremamente precisa e extremamente rápida, tá? Porque 20 mil milímetros por minuto é uma máquina muito rápida. Tá? A grande maioria das máquinas que são vendidas comercialmente por grandes empresas não chega nessa velocidade. Tá? Então, para esse tipo de montagem, para esse tipo de máquina, 20 mil milímetros por minuto é uma velocidade bem alta, tá? Mas se eu quisesse ainda mais velocidade, eu poderia estar utilizando servomotores, tá? Conectados numa redução planetária e numa cremalheira de dente helicoidal para manter a precisão ainda. Tá? Então, por mais que eu perdesse velocidade quando eu estou trabalhando com uma redução planetária, pelo servomotor ter uma rotação eficiente em altíssimas RPMs, né, eu conseguiria uma máquina bem rápida
e também muito precisa por conta da redução planetária, tá? Então, existem objetivos que a gente tem que atingir, né, na montagem ou quando a gente vai adquirir uma máquina, tá? Então, não faria sentido nenhum eu investir, por exemplo, em servomotor para esse tipo de montagem, tá? Eu não quero uma máquina que seja tão veloz, porque quando a gente está falando de servomotor também, né, existe uma disparidade de preço muito grande, né? Então, um servomotor, ele custaria 3 ou 4 vezes mais caro, né, do que um EasyServo, né? E sendo que o EasyServo já é um componente que é bem mais caro do que um motor de passo convencional, tá? Então tudo vai do objetivo, do que a gente pretende usinar, né? Para que a gente projetou a nossa máquina, né? E quanto de dinheiro a gente está disposto a gastar no nosso projeto, tá? Então essa máquina, ela vai nos vídeos que vocês vão ver ela trabalhando, tá? Ela não vai passar de uma velocidade de usinagem de 8 mil milímetros por minuto, tá? Aqui eu deixei chegar no máximo, né, que é 20 mil milímetros por minuto, para vocês verem, né, que a qualidade da máquina, a qualidade dos componentes que a gente está trabalhando faz com que a gente consiga ultrapassar o nosso objetivo com uma folga, né, com uma margem. Então, se eu projetei essa máquina para fazer usinagens até 12 mil milímetros por minuto, faz sentido eu testar essa máquina rotacionando em velocidades maiores. Por quê? Para garantir que quando eu tivesse um esforço de usinagem, né, com velocidades menores do que o máximo da máquina, né, essa máquina consiga se deslocar sem perder passo, sem ficar travando, né, sem ter qualquer vibração excessiva, tá? Então, esse é um teste extremo, né, comprovando que a gente conseguiu ultrapassar a velocidade esperada, né, com uma certa folga, quase o dobro, na verdade, né? Se eu chegasse no máximo, eu acredito que chegaria até 24, 25 mil milímetros por minuto, mas eu consegui chegar no meu objetivo, tá? A máquina ficou extremamente rápida, né? Pelos testes que a gente fez, né, utilizando o relógio comparador, ficou extremamente precisa também. Então, o objetivo, né, da fabricação dessa máquina, né, com relação, né, a precisão e velocidade foram atingidas. Nos próximos vídeos eu vou estar montando, né, a mesa da máquina, tá? Eu comprei até os perfis T-Track, né, com aqueles trilhos T-Track que a gente vai utilizar com aquelas porcas e aqueles grampos específicos para isso, tá? Então a gente vai fazer a mesa e depois só vai fazer a parte do fechamento em ACM, né? Então já estamos na reta final e depois disso vamos começar já a parte de usinagem, né, que na verdade é a parte mais esperada, eu acho, da fabricação de qualquer máquina, né? A gente colocar a máquina para funcionar, né, colocar a máquina para usinar os projetos que a gente montou a máquina para fazer, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje era isso. Se for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente se vê na próxima. Até mais.